Boa noite, boa tarde, bom dia. Continuando aqui o nosso querido Dostoiévski, nós vamos falar do esperado, tão esperadinho aqui, Irmãos Karamazov. São 2 volumes, tá? Eles vêm dentro dessa caixinha aqui. Ele tem pinturas, né? Ele tem desenhos aqui dentro dele, vai ter uns desenhinhos aqui. Cadê os desenhos? É tipo esses desenhos aqui, tá? Tem umas partes que ele vai mostrando os desenhos aqui dos personagens. Então são esses 2 volumezinhos aqui, tá? Dos Irmãos Karamazov. O início aqui, ele vai falando lá de um lugar que eu até acho interessante, que ele fala muito em cela, mas são partes como se fosse um mosteiro assim, que o Alyosha, que é um dos filhos do Fyodor Karamazov, ele vive nesse mosteiro, tá? Então ali tem uma pessoa que é como se fosse um mestre para ele. Essa pessoa, ela morre e eles ficam muito assim intrigados, principalmente que aqui o Alyosha, ele vai ficar, Alyosha, aliás, ele vai ficar bem intrigado porque esse homem, né, ele deveria ser ali um católico ortodoxo, ele começou a feder o cadáver dele, né, e aí o Alyosha, ele acha muito estranho, porque pelo jeito ali, o livro ele mostra que existe uma crença de que aquela pessoa ali na condição que ele estava, né, ele não poderia feder, porque o cheiro do defunto mostrava que a pessoa não era tão pura assim. Então a pessoa ela deveria morrer e não exalar nenhum cheiro ruim, para que ela pudesse, né, ser considerada uma pessoa santa, né. Outra coisa aqui, que eu vou ler uma frase para vocês, que é muito interessante, que eu encontrei agora no meio do livro, tá? Porque eu fui lendo e eu tenho a mania de riscar aqui o livro, né? E eu risquei aqui, achei legal essa frase aqui que eu tinha colocado aqui, ó. Quando a sinceridade, ela é sincera só para ganhar um elogio, né? Então ele diz assim: só agora falou comigo com tanta sinceridade, com o único fim de ganhar elogio por sua fraqueza. Como espera de mim nesse momento, então é claro, não vai chegar a nada nos efeitos de amor ativo. Assim tudo permanecerá apenas em seus sonhos e toda a vida passará num relance como uma fantasia. Eu achei tão legal isso aqui, né? Porque ele tá aqui dizendo que é uma mentira, né? Como aquela música, mentiras sinceras, né? Para ele não interessava muito aqui. Então, esse aqui é um livro, tá? Em que nós vamos ter aqui o pai e os filhos. O pai criou ali os filhos sozinhos, meio largados, né? São rapazes largados. O pai é um devasso, que gosta da mesma mulher que o Dmitri, né? Então ali ele vai disputar o amor dessa mulher. E ele é apaixonado, os dois são muito apaixonados por essa mulher, e essa mulher, ela parece uma pessoa assim interesseira, e esse senhor, ele tem dinheiro, só que ele diz que ele não vai dar o dinheiro dele para filho nenhum, que ele vai viver a vida, que ele está com 50 e poucos anos, e que o dinheiro é dele, que ele não se importa, que ele não está preocupado se ele vai para o inferno, que ele diz que ele não se preocupa mesmo, porque ele não está se preocupando com a alma dele, porque ele não acredita, né, que exista vida depois da morte. Então esse livro aqui, ele vai falar sobre isso, tá? Ele fala sobre filosofia, sobre investigação, fala também
trata também sobre a psicologia dos personagens, né? E o Dmitri já é um cara assim mais, como é que eu vou dizer para vocês, mais teimoso, mais bonachão. O Alyosha já é um cara mais tímido, já é tipo idiota, né? Como a gente tinha visto já o livro do Idiota. Ele é um personagem bom, puro, que ama o pai, ama os irmãos, se preocupa muito com o bem-estar deles. O Ivan, ele é um intelectual, então ele é meio assim desligado, né? Mas o Ivan também ali tem os seus romances, é um personagem também interessante. E vai haver um crime. Esse pai ele vai ser morto. E o Dmitri, ele vivia ameaçando o pai dele. O tempo todo ele ameaça o pai dele, que vai matar o pai dele, né? Porque o pai dele quer roubar a mulher que ele ama e tal. E ele sempre fica assim, espiando, né? Ele vai atrás do pai dele, vai atrás dessa mulher e fica enlouquecido por saber que o pai dela tá com essa mulher. Ele começa a criar um ódio do pai dele, o pai dele nem aí, o pai dele bebe, o pai dele não tá preocupado com ele, então o pai dele não tá nem aí para os filhos, para nada, né? E o pai dele só quer saber do seu próprio prazer, da sua própria satisfazer os seus próprios desejos, né? Ele não tá preocupado com nada, nem com o filho, nem com quando ele fala da mulher, ele fala assim num egoísmo tremendo, ele nunca, em nenhum momento ele se coloca no lugar do filho, né? E que para deixar a mulher para o filho e tal, então ele disputa ali como se ele tivesse na mesma condição que o filho, no caso, tá? E como ele tem dinheiro e o filho não tem, ele faz isso até que um dia vai ter um assassinato e o Dmitri ele vai ser acusado, né, de assassinato, porque ele teve ali tudo. Ao final ele diz que ele não, ele diz que não fez, ele vai para uma taberna, ele bebe, né? Ali tem a questão também de dinheiro. Então esse livro aqui também já faz um tempinho que eu li, tá? Mas é um livro também muito legal, o livro dele, muito bom, é considerado aqui um clássico, esses livros aqui dele, os Irmãos Karamazov, né? Aqui está reconhecido como grandes feitos literários de todos os tempos. O livro influenciou pensadores como Nietzsche e o Freud. Então, é isso aí, né? Aqui, pessoal, eles também aqui conduz o leitor em uma viagem pelos recantos mais sombrios e mais luminosos da alma humana, com passagens inesquecíveis, como a parábola do Grande Inquisidor. A parábola do Grande Inquisidor é o seguinte, é alguém que fica perguntando, né, assim, é um diálogo e que o grande inquisidor, ele vai fazendo pergunta, afinal, existe o livre-arbítrio, afinal, existe a verdade, né, são questões filosóficas que o grande inquisidor, ele vai fazendo umas perguntas ali, achei até meio parecido assim com algo, me lembrou aqueles diálogos de Sócrates, né, bem parecidinhos ali. E aí aqui, o que diz aqui o livro? Aí ele vai falando também sobre a moral, é uma história do pensamento também ali ocidental, tá? Então aqui eu termino, né? Eu acho que eu já mostrei para vocês todos os livrinhos do Dostoiévski. E o Dostoiévski, ele é muito legal porque ele consegue, ele ajuda muito a gente compreender a alma humana, né, os conflitos que existem na alma, e ele não procura, o Dostoiévski, ele não é uma pessoa que ele procura trazer respostas, tá? Ele traz muitos questionamentos e a gente consegue se colocar muito no lugar das pessoas e se ver em certos personagens ali. Então, o Dostoiévski, na verdade, quando ele está falando, os personagens dele estão ali falando, eles são tão profundos que é difícil alguém que não se identifique em algum momento com esses personagens. E são personagens assim
autoconhecimento também, né? Não só nosso, como o mundo ao redor. E são personagens que eles não estão ali, exceto alguns, né? Mas eles não têm a intenção de mudar o mundo. Eles não têm a intenção de fazer algo para mudar. Por quê, gente? Porque eles não são personagens que são loucos pelo poder, né? Exceto lá os demônios, que mataram uma pessoa por causa disso. Mas os personagens do Dostoiévski, eles são extremamente humanos, com suas falhas, né, com seus acertos, mas eles não têm de maneira nenhuma essa presunção de achar que eles mudariam o mundo, até porque quando a gente começa a querer muito, né, apontar o erro dos outros e querer mudar tanto o mundo, isso aí nada mais é do que uma forma de controlar, de querer controlar as pessoas. E os personagens do Dostoiévski, eles não querem controlar as pessoas. Eles olham para as pessoas como seres passíveis, né, de erros e como seres humanos, certo? Então é muito legal, muito legal. Eu aconselho vocês lerem pelo menos um livro do Dostoiévski, porque se vocês lerem um, vocês vão querer conhecer o resto da obra do Dostoiévski, tá? Eu sei que eu fui muito limitada aqui, eu peço desculpas até, porque eu não tenho a intenção aqui de fazer uma análise crítica, literária, até porque não sou dessa área, tá? Eu tô falando como leitora e como eu me sinto em relação aos livros do Dostoiévski. Então eu desejo para todos, né, uma boa leitura. Se vocês gostaram do vídeo, vocês dão um joinha aí, dão um like, pode também compartilhar o vídeo, e se vocês quiserem contribuir com algo que vocês tenham lido nesses livros que eu fiz aqui e que eu esqueci, que eu não pontuei, né, porque nós esquecemos. Se eu tivesse feito o vídeo quando eu li os livros, no momento que eu li os livros, seria muito melhor até, eu acho que eu me sairia muito melhor nesses vídeos, porque eu ia estar com a minha lembrança fresca, tá? Mas não foi isso que aconteceu. Então eu peço para vocês um likezinho aí, um joinha, e tchau, fiquem com Deus, obrigada pela atenção.